Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, esse é o canal do Aníbal Azevedo. E hoje, então, finalmente eu vou mostrar uma coisa bacana hoje, um pouquinho sobre as origens do Chat GPT e uma das utilidades, algumas utilidades que a gente tem aí com o Chat GPT, tá? E lembrando aqui que, na verdade, isso é uma sequência de aulas e apresentações que eu estou colocando no meu canal. Deve estar aparecendo algum card aí para playlist. Se você tiver interesse, a gente já discutiu vários temas interessantes. Enfim, dá uma olhadinha na playlist depois desse vídeo aí, tá? Ok, então, o que acontece, pessoal, é que essa playlist nossa tem vários vídeos, né? E a gente discute esse papel da inteligência artificial, usos, enfim, e uma série de consequências aí dentro do nosso dia a dia, tá? Enfim. Ok, e aqui, pessoal, tem um livro muito interessante que é anterior a essa questão do chat GPT e tudo que popularizou, de certa forma, os termos de inteligência artificial, né? Eu diria que hoje até tem o pessoal que fala que esse chiclete tem inteligência artificial, esse óculos tem inteligência artificial, não tem? Enfim, tudo hoje em dia entra inteligência artificial mesmo que não tenha, né? Mas muito antes dessa moda, tem esse livro aqui que fala A Era da Inteligência Artificial, né? Que é um livro interessante. E só para colocar, né? Que veja o seguinte, na verdade, esse conteúdo, esse conhecimento vai evoluindo de maneira muito rápida e mais rápida do que costumava evoluir. Você veja que essa foto aqui é relativamente antiga, né? E durante muito tempo, o fato de você ser o mero Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então você tinha um documento impresso e copiava, fazia outro documento impresso através dessa impressora manual, né? A máquina de escrever isso é uma impressora manual. E nesse ambiente de escassez de informação e tecnologia, a evolução tecnológica era algo que não poderia até ser ignorado e você conseguiria continuar fazendo suas coisas sem maiores problemas, né. Mas a gente agora está numa era, pessoal, que a gente tem uma complexidade muito maior, dada a evolução, tecnológica. Inclusive, existe aí dentro da perspectiva de substituição de certos trabalhos pela inteligência artificial. E nesse sentido, de certa forma, a gente está usando aqui um conceito que foi lançado lá pelo Alan Turing. Se você não conhece o Alan Turing, ele é o cara que lançou as bases teóricas do que hoje é o seu computador, o seu celular, enfim. Então, e aí ele propõe um teste que esse filme aqui, The Imitation Game, fala um pouquinho aí sobre a história do Alan Turing, né? Mas o teste que o Alan Turing inventou era basicamente o seguinte, né? Será que se eu tiver uma pessoa, falando com o computador ou falando com outra pessoa, será que ela consegue discernir quem é computador e quem é pessoa, né? E tem muitas situações, às vezes, que você não quer nem falar com uma pessoa, né? Então existem vários serviços aí do nosso dia a dia que você faz sem precisar da interferência de alguém. E você até prefere que seja assim para ser menos burocrático, menos complicado, enfim. Então vocês veem aí que esse conceito lá do Alan Turing já foi até de certa forma superado, porque muitas vezes você fala: "Ah, não, eu estou falando computador ótimo, melhor, né?". Enfim, tem certas situações aí que você prefere. E aqui vem aquele conceito que eu havia colocado, né, de que numa era, eh, em que você tem a digitalização por trás, como pano de fundo das mudanças tecnológicas, o digital ele tem essa característica de exponencial, de curva que evolui rapidamente. Então, quando você estava ainda numa economia mais analógica, né, a adição de valor era mais lenta, mais vagarosa, o que significa o seguinte, que se você, ficar dando bobeira num ambiente digital e não ficar, observando o panorama de mudanças, você pode rapidamente ser engolido por essas mudanças, tá. Enfim, aqui no caso, a gente tem aí também um livro do Yuval Noah Harari, né, que ele fala, no livro dele, ele tem vários livros, né? Em um dos livros ele comenta, né, que no século 21, né, ou mais para ir para perto do século 22, né, você vai precisar mais do que a capacidade de inventar novas ideias, mas a capacidade de se reinventar várias vezes, né? E esse é um ponto importante, se reinventar como aquilo que você entende
como emprego, trabalho, identidade digital, né? Enfim, aqui ele põe uma perspectiva, inclusive, de que algoritmos vão mandar na nossa vida, e de certa forma já mandam, até porque a gente já delega muitas tarefas para esses algoritmos, senão a gente ficaria simplesmente, não daria conta do que é demandado hoje, tá? Aqui tem algumas coisas interessantes nesse sentido, de automação e de facilitação da nossa vida, por exemplo, de ferramentas do estilo ChatGPT, né? As famosas LLMs, né? Então você pode fazer uma pergunta direta, você pode pedir exemplos, ou você pode colocar papéis, né? Fala assim, olha, você é um advogado, tem que fazer dinheiro criando um negócio, investindo, poupando. É, será que precisa de algum dinheiro inicial? Enfim, como que eu posso fazer dinheiro sem sair de casa? Então você tem aí uma série de interações interessantes que você pode ter com o ChatGPT e ele pode fornecer orientações bacanas, que na verdade são consolidações de vários materiais aí que já estão disponíveis na internet. Ele faz uma consolidação inteligente, digamos assim, né? Então você veja aí que isso aqui já está de certa forma até ultrapassado, porque já foi ao momento que eu estou falando aqui, gravando esse vídeo. Já temos o chat GPT-4, já tem o One, né? Enfim, mas eles já estão fazendo integrações entre ferramentas para facilitar e automatizar as tarefas. Aquele conceito lá da ideia do Turing, né? De você, ok, parece que foi uma pessoa. Não, na verdade foi um híbrido entre a pessoa e alguma ferramenta computacional, né? Aqui você já tem, pessoal, isso já deve estar bem claro, na verdade, né? O seguinte, ó. Então o chat GPT-3 era só texto, e agora você pode inserir áudio, vídeo, imagens, texto, e colocar aí uma utilidade muito maior, interessante, e aplicações muito interessantes para o chat GPT, né? Aqui você tem esse post, pessoal. Eu encontrei esse post aqui. Tá nesse endereço. Aliás, tudo o material é livre, gratuito aqui. E depois, na descrição do vídeo, eu ponho é, o link para essa apresentação, que tem os vários links, tá? O ponto interessante aqui é que esse post ele faz uma descrição até razoavelmente detalhada e razoavelmente de fácil de entender um pouco do trabalho que o ChatGPT está realizando, tá? Como que faz? O que está por trás daquelas respostas que o ChatGPT dá? Claro que ele não vai fazer um tutorial passo a passo para você fazer um ChatGPT em casa, né? Mas envolve a questão do uso de probabilidades e é como se fosse um teclado de autocompletar. Grosso modo e de modo muito simples seria mais ou menos isso, usando probabilidades, tá? Aqui temos algumas aplicações, né, pessoal, de você tirar uma foto e pedir a partir dessa foto para identificar os ingredientes e dizer algumas das receitas que podem ser feitas, né? Aqui você tem a ferramenta da Microsoft para você pedir para fazer coisas para você, inclusive apresentações, para você não começar do zero, né? Aqui você já tem, inclusive, essa coisa de você ter robôs para atendimento, para personalizado, né? Baseado nas características do cliente. O cara pode buscar no banco de dados o histórico do cliente, enfim. E com isso tem uma interação realmente mais interessante, né? Aqui você já tem algo codificado para Python, né? Então você tem ali. Eu fiz um teste, né? Em que eu perguntava para o ChatGPT como que eu poderia ficar milionário em um ano. E depois eu gerava um áudio, né, da resposta do ChatGPT, né? Depois eu queria botar o áudio em japonês, mas enfim, acabou que não deu muito certo, mas isso aqui era só um experimento, um experimento bem interessante, é, que foi colocado aqui para treinar Python, treinar o uso da API do ChatGPT. Se vocês tiverem interesse em usar a API do ChatGPT, a gente vai dar algumas dicas no próximo vídeo, né? E, enfim, nesse sentido, tá? Aqui, de novo, né, essa questão do uso de avatares em vários contextos, né, inclusive para aulas, já está sendo cogitado o uso de avatares.
E, enfim, estão sendo feitos, tem alguns artigos nesse sentido que colocam essa possibilidade, tá? Mas eu tinha prometido um histórico, origens, né? Quer dizer, o que está por trás do ChatGPT, né? Você tem uma questão de probabilidade, mas se você voltar, tem esse post muito interessante que ele vai desde da década de 1940 até mais ou menos 2010, os principais desenvolvimentos, né, matemáticos, digamos assim, foram necessários para você atingir eh, esse nível, digamos assim, de competência, de ferramenta, né? Você vê que foi uma longa caminhada. Então, aí tem aí pelo menos 70 anos, né? Se colocar 2020 aí, 80 anos de desenvolvimento de várias pessoas, de várias contribuições, para conseguir, digamos assim, atingir esse patamar aí muito interessante, tá? Eu não vou. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo especial, né? Isso aqui é basicamente, ó, como é que o pessoal começou a pensar a fundamentação matemática para representar o neurônio. Começou por aqui, tá? 1940. E do neurônio foram formando redes de neurônios. Como é que você poderia montar várias formas de redes de neurônios? E quais eram, enfim, as limitações e melhorias que podiam ser feitas para cada tipo de topologia, até chegar num tipo de topologia que é num paper de 2017, que se vocês quiserem a gente aprofunda, faz um vídeo sobre isso, que deu origem ao que é o ChatGPT hoje, tá? Mas você vê que foi uma longa caminhada aqui, tá? De tentar entender como funciona o processamento de informações pelo cérebro humano, especificamente por um neurônio ou uma rede de neurônios, até chegar naquilo que a gente tem hoje, tá? Aqui, pessoal, você tem basicamente essa coisa do neurônio que eu havia comentado, né? Você faz uma analogia ao neurônio biológico, obviamente dentro do seu computador não tem células, não tem um neurônio de verdade. O que tem são operadores matemáticos, usando zeros e uns circuitos lógicos, né? Que a gente chama. E a partir desses circuitos lógicos, a gente usa uma função matemática que vai tentar simular como funciona o neurônio, que tem a captação de dados, o processamento desses dados e depois, posteriormente, a transmissão desses dados para outros neurônios, né? A saída do neurônio. Isso aqui é basicamente o perceptron, tá? É... E aí você tem alguns posts que eu estou indicando aqui, tá, pessoal? O ponto importante do perceptron está dado por essa figurinha, né? Que esses pesos que você dá para cada informação que entra representam as sinapses, tá? Então, o cálculo desses pesos aqui é que vai determinar se para uma determinada tarefa o neurônio é bem sucedido ou não. Então, a gente usa um recurso chamado treinamento da rede neural. Se vocês quiserem, eu aprofundo mais sobre o que vem a ser esse treinamento. Mas é muito simples. Na verdade, você apresenta uma série de casos para os quais você já conhece a resposta e você ajusta esses pesos para que essa resposta seja a mais próxima dados dados de entrada. É isso, você tem dados de entrada, você tem uma saída, e para esses dados de entrada, esses inputs e esse output, quais são os melhores pesos que me fazem aproximar daquele output, né? Obviamente, isso aqui, essa soma, ela vai passar por o que a gente chama de função de ativação, que é uma função que pode ser uma função degrau, como está aqui, ou pode ter outros formatos, em que se eu superar um certo limiar, eu ativo ou não ativo o neurônio. É basicamente isso, tá? Ela poderia ter esse formato de sigmoide também, tá? Que é o que está dado aqui, que seria a saturação ao estímulo do neurônio, né? Então você vai dando informação, informação, uma hora satura. Tem essa saturação aqui com o tempo, aqui está no tempo, né? Mas aqui seria, no caso, devido a um certo volume de valores e informações, tá? E, obviamente, você poderia combinar um neurônio com outros neurônios, então você poderia ter as entradas, né, a camada de entrada, que são os dados de entrada. Aí o que seria a camada escondida? Seriam basicamente uma fileira de neurônios que vão receber igualmente as entradas, mas os pesos podem variar para cada neurônio. E depois você combina as saídas desses neurônios numa única saída, que seria o output layer,
E aí você pode montar um modelo de que prevê, por exemplo, valores de ação no mercado financeiro. Enfim, tem várias utilidades para você tentar fazer predição, tá? E várias formas de predição. E aqui você tem um outro post que vai justamente nessa linha que eu estou construindo com vocês, que ele faz isso passo a passo, inclusive com código Python, explica tudo passo a passo, né? Então, a Hands-on Guide to Building a Neural Network from Scratch with Python, certo? Eu não vou ficar aqui esmiuçando, mas se você tiver interesse, tem aí como aprofundar. Então, antes da gente continuar com essa história, pessoal, o pessoal costuma falar de redes neurais, modelos, e acaba dando pouco valor aos dados de entrada, né? Então, aqui eu pus esse aviso, porque tem esse famoso aviso garbage in, garbage out. Então, muitas vezes você tem que tomar cuidado com o conjunto de dados que você vai inserir para treinamento na sua rede neural, porque isso vai influenciar para dados futuros, né? De maneiras muitas vezes que você não consegue prever, tá? Então, aqui você tem especificamente a questão de como que você faz a coleta de dados, o melhor jeito, como é que você, de repente, pode eliminar casos extremos, né? No sentido de informações ali que são incompatíveis com o padrão usual de operação do sistema, né? E aí tem aí vários exemplos de empresas, né, que estão usando simplesmente essa questão da coleta e tratamento de dados. Pode parecer algo simples, mas fazer isso de maneira sistematizada para grandes organizações é algo bastante complexo, tá? Aqui você tem essa questão do que tem, vem a ser a coleta e análise de dados ou tratamento de dados, tá? Então, e aqui tem até uma frase interessante que é: os dados são o novo petróleo. Então não adianta você ficar, às vezes, obtendo um monte de modelos ou usando um monte de modelos super sofisticados se eles são alimentados por dados ruins, tá? Isso também, pessoal, você tem que tomar cuidado. Então, normalmente as pessoas criam uma expectativa que não corresponde à realidade, né? Ah, eu vou usar a inteligência artificial e tudo vai resolver tudo. Não, peraí. Tem essa frase muito boa do George Box, que ele fala assim: todos os modelos estão essencialmente errados, porém alguns são úteis, né? Então, modelos que a gente cria na cabeça, que às vezes não necessariamente eles correspondem à realidade, né? E todos os modelos estão errados, quer dizer isso. Modelo é uma criação da sua mente, tem algum fundamento normalmente na realidade, porém, não significa que ele é capaz de predizer 100% do tempo que vai acontecer. Senão ele não seria um modelo, né? Seria a própria realidade, enfim, questões filosóficas aí. Mas é, a expectativa muitas vezes pode ser frustrada quando você está usando um modelo. Então, tome cuidado e saiba e entenda quais são os fatores que podem influenciar no desempenho do seu modelo, tá? Tem até aqui esses posts, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, uma filosofia do box aqui, né? Enfim, várias alternativas aí referentes à expectativa versus realidade. O que eu queria mencionar aqui que é importante nessa questão de uso de dados para você treinar a sua rede neural e ela conseguir funcionar, então você veja, o chat GPT é treinado com todo o conteúdo da internet, né? Mas você tem que tomar alguns cuidados na hora que você faz o treinamento, porque você pode ter o tal do underfitting, que é basicamente eu não treinei o suficientemente bem ou com dados suficientes e não consegui captar o padrão do que está acontecendo. Ou eu treinei bem demais com todos os dados e se saiu, e apareceu alguma situação diferente daquilo, eu não sei como agir. Então, o ideal é essa coluna do meio para você ter uma capacidade de generalização, seja para você identificar padrões e tendências, como é o caso da regressão, ou para você poder classificar e separar dados, né? Entre vermelhos e azuis, enfim. Tá? Nesse sentido, você tem o que a gente chama de procedimento de treino e testes, separação de treino e teste, em que você pega os dados e separa de maneira aleatória quais serão os dados de treino e quais serão os dados de teste. Obviamente, você obtém os pesos da rede neural nessa parte do treino e depois você avalia para ver se aquilo generalizou bem ou não generalizou tão bem, qual foi o desempenho nos dados de teste, né? E você, obviamente, pode fazer várias vezes esse procedimento, enfim. E os percentuais que são usados nesse procedimento de treino e teste
a separação do conjunto de dados pode variar nessas proporções, 80, 20, 67, 33, 50, 50. Tá? Aqui tem a questão da distribuição de maneira aleatória, a escolha do que vão ser as linhas, né, onde são as características de um conjunto de dados, né, de um caso ali, caso 2, caso 6, caso 8, e que você separou para fazer a avaliação depois do treinamento, né? Isso vai servir como conjunto de teste, tá? E aqui entra um conjunto importante, um conceito importante, pessoal. Que quando a gente faz essa separação aleatória, a gente sempre faz usando a mesma semente do processo aleatório. O que significa isso? Todo processo aleatório no computador, na verdade, não é aleatório. Ele depende de uma coisa chamada, que está marcada aqui, ó, seed. Tá? Essa semente, ela gera uma sequência que parece aleatória, por isso a gente chama de pseudo-aleatória. Claro que você tem toda uma série de mecanismos matemáticos, que é a aritmética do relógio, que é esse mod aqui, resto da divisão, que serve para fazer essa sequência que não é aleatória parecer aleatória. E tem técnicas, enfim, eu posso aprofundar nisso se vocês quiserem, mas daria uma aula interessante sobre geradores de números aleatórios ou pseudo-aleatórios em qualquer linguagem, inclusive Python. Tá? E aí, fixando essa semente, eu consigo reproduzir os resultados do meu experimento, que é o que é importante. Tá? Se eventualmente eu estiver numa fase de verificação de parâmetros ou então, enfim, de consistência do programa, é legal eu fixar essa semente para eu obter os mesmos resultados e saber o que o programa está fazendo, se está certo, se está errado, enfim. Tá? Aqui nós temos, pessoal, um conjunto de experimentos que a gente fez para classificação. Tá? Então você veja ali que eu tenho um conjunto vermelho, um conjunto azul, e a gente teve que classificar. Isso aqui foi criado, né? Isso aqui tem um link para o Google Colab, que tem esse código em Python. E depois que a gente fez essa separação entre treino e teste, a gente verificou ali como é que foi o desempenho desse método, que no caso que a gente usou aqui, pessoal, não está aparecendo, mas aqui a gente só criou o conjunto de dados, mas depois você poderia ter usado uma rede neural para fazer a classificação desses dois conjuntos de dados, tá? E obviamente, quando eu falo rede neural, eu já havia mencionado a questão das topologias. São várias topologias. Aqui você pode ver um link para onde você vai verificar todas as possibilidades de topologias. E existem topologias que são específicas para um bom desempenho em certas, por exemplo, processamento de imagem, processamento de texto, né? Então, enfim, tá? E aqui tem, inclusive, como é que você pode fazer essa conexão entre vários neurônios formando uma rede de neural ou rede de neurônios com uma ou mais camadas escondidas, né? E aqui tem, inclusive, o código Python dessas possibilidades, tá? De criação de redes neurais usando uma biblioteca muito boa, muito interessante, né? Que é a Keras. Então dá para fazer muita coisa boa, interessante e legal, tá? Aqui ele clicou errado. Deixa eu continuar o fluxo aqui. Comentando, né, pessoal, que você tem outras possibilidades de desenvolvimento dentro dessa biblioteca Keras. E aqui tem um código bem enxuto, bem direcionado, inclusive para a questão de previsão de casos de diabetes, né? Aqui você tem um livro muito bom, muito interessante. Nesse link, inclusive, tem vários notebooks em Google Colab para uso do que há de mais moderno dos conceitos de inteligências artificiais, incluindo aquelas referentes à forma como é usada pelo chat GPT, né? Enfim. E tem os fundamentos matemáticos de como que funcionam essas coisas, tá? Aqui, tem mais explicações sobre como é que funciona um chat GPT e como é que você pode, enfim, entender melhor isso, né? Isso eu já havia comentado, inclusive, com esse post do Wolfram, que é ligado a um livro, ele gerou a partir desse post. E o próprio Sam Altman mencionou o livro do Wolfram Alpha, que é dono de uma ferramenta muito boa, muito interessante, mas é uma outra formato lá que ele desenvolveu ao longo de décadas. Que o próprio Sam Altman falou que o Wolfram, que fez uma outra ferramenta, fez a melhor explicação do que o ChatGPT está fazendo, né? Aqui você tem a conexão disso
com cadeias de Markov. Eu não vou ser mais específico, tá? E, inclusive, cadeias de Markov são ou poderiam ser usadas para gerar textos, né? Ou sugerir textos, tá? Que é mais ou menos um mecanismo daquele que eu já havia mencionado de usar probabilidades de palavras para você autocompletar um texto. Isso é usado também muito para softwares, né? Vários softwares têm essa possibilidade, né? Muito mais simples, mas enfim, segue esse princípio, né? E tem essa conexão entre o que é a cadeia de Markov e os modelos do tipo ChatGPT, tá? Ok. E aqui, uma outra funcionalidade interessante, pessoal, que eu já havia comentado em vídeos anteriores, é o ChatGPT explicar conceitos e você pedir para gerar código, ou explicar código, ou tentar tirar erro de código. São utilidades muito boas, muito interessantes, tá? Aqui tem um plugin, inclusive, para o ChatGPT dentro do Google Colab, mas o próprio Google Colab tem o Gemini agora, que também é uma ferramenta muito boa para você. O Gemini ainda não gera código, mas você pode ir no ChatGPT pedir para gerar código, aí pega esse código, põe lá para testar, se der erro, volta no ChatGPT, vai batendo uma conversa, fica bem interessante, tá? E é o que eu falei em algum vídeo já anterior, né, que é o modo Jarvis, que é você fica com um assistente, né? De certa forma, transformando você numa espécie de dev GPT, que é esse biscoitinho voador ali, né? E aí ninguém vai diferenciar se é homem ou máquina, na verdade é uma mistura dos dois, né? Enfim. E aumentando aí, escalando a sua produtividade, porque você, de certa forma, digitalizou grande parte do que era manual, né? Você agora está num nível acima de gestão da geração de código, da criação de código. E é claro que para fazer essa gestão você tem que ter alguma experiência, tem que saber alguma coisa de Python, senão também fica muito difícil, tá? Aqui tem inclusive um post descrevendo o que vem a ser o ChatGPT, DevGPT, né? O pessoal evoluindo essa ideia aí de interação e integração de programadores com a máquina ou com as ferramentas baseadas em inteligência artificial, né? Que daria para a gente aproveitar melhor todas essas coisas que eu já havia mencionado lá no início do vídeo, tá? Inclusive, você pode usar o ChatGPT para aprender a ter ideias, modelos mentais, escrever, planejar. Desde que você forneça um contexto adequado e correto, isso pode ser muito útil, muito interessante e agilizar a sua vida que nem o gatinho ali. Que eu tenho feito bastante coisa de interação com o ChatGPT nesse sentido, tá? Essa questão que eu havia comentado, né, pessoal? Tem aqui o link de um post, né? Do Learning Companion, que seria tipo justamente como se fosse o modo Jarvis, né? Um robô que vai te ajudando, vai te assessorando e vai queimando etapas no sentido positivo, no sentido de auxiliar a você escalar a sua produtividade, né? E pense que se você não fizer isso, outro vai fazer e você vai se tornar menos produtivo. E aqui já temos uma coisa muito mais interessante, que é essa possibilidade do aprendizado de máquina mais simulação. Isso já existia antes do ChatGPT, mas essa interação entre você botar o código, rodar o código e gera o código, poderia ser pensado, você tem a simulação e tem um aprendizado que você vai fazendo vários ciclos até que isso evolui e consegue dar certo. É como se fosse um joguinho que você põe para a máquina jogar e depois, olha, eu quero chegar até esse ponto aqui. A máquina fica interagindo, tenta resolver, vai, volta, deu erro, volta, vai, até que a coisa deu certo, né? Isso, pessoal, de integração entre inteligência artificial e simulação está sendo usado, inclusive, para questões do metaverso industrial, pela NVIDIA, né, com esse simulador aqui. Parceria aí com várias empresas importantes da NVIDIA, né, enfim, inclusive empresas com presença em ramos industriais importantes, tá? Que usam essa coisa da simulação integrada com a inteligência artificial para você ganhar produtividade e acelerar a automação de várias tarefas, né, pessoal? Aqui você tem inclusive um conceito que é importante nesse sentido para você construir os ambientes de simulação dentro da NVIDIA, que eles adotaram Universal Scene Description, USD, né? Que é importante para você descrever as cenas e os ambientes de simulação, tá? Tem um software, inclusive, que permite também isso e está integrado com o software da NVIDIA, né? Aqui chegou num ponto, pessoal, a coisa
que o próprio CEO da NVIDIA falou assim, é o seguinte, olha, com o IA agora você está num nível superior, você é o gestor da geração de código, né? Você agora não vai precisar de alguém que fica digitando, teclando. Aquilo ali a máquina vai fazer para você. Você só dá as especificações, verifica, valida. Então a gente está indo nessa direção do Dev GPT, né? De basicamente o GPT é o seu desenvolvedor agora e você só vai orientando ele, tá? E temos essa notícia também das Big Techs aí de demissões, né? Enfim. Então é importante você estar antenado com essas mudanças, como eu disse. Essa questão da inteligência artificial, por ser uma tecnologia essencialmente digital, ela rapidamente pode escalar e você nem perceber o que você já está ultrapassado, né? Tanto é que o próprio CEO da NVIDIA tem recomendado estudo e aplicações na área biológica, e nesse sentido a gente colocou uns posts aqui de desenvolvimento de novas formas de células que são capazes de se mover e reproduzir de formas diferentes, inclusive inspirados nesse jogo da vida que é um jogo do Conway, né, que foi inventado por um matemático. Parece muito com esse bichinho aqui que fica dançando e que foi mistura. Enfim, a parte interessante é que esse desenho aqui da célula que faz ela andar foi definida através do uso de simulações, tá? Enfim. Então, esse vídeo acabou ficando um pouco longo, pessoal, mas eu espero que eu tenha dado uma panorâmica muito interessante, muito boa, sobre o que está acontecendo, né, os desenvolvimentos, possibilidades. E a gente vai explorar no próximo vídeo aplicações de agentes baseados em Large Language Models, LLMs, ou tecnologias parecidas com o ChatGPT. Tá bom? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na nossa próxima aula, então, pessoal, no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau!